Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Vamos lá? Olha o que diz aqui no primeiro versículo. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Observa o momento aqui, o contexto em relação ao nascimento de Jesus. Quem era o rei na época? Nos dias do rei Herodes. Vamos ao versículo 2. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Observa que os magos chegam, até o rei Herodes, passa por lá e começa a fazer essa pergunta. E faz essa pergunta para quem? Para o rei Herodes também. A pergunta foi essa, o que eu acabei de ler. Eles perguntaram: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Logo de imediato, a pergunta é: será que Herodes gostou de ouvir isso? Não só porque era uma pergunta, mas a pergunta foi feita: o recém-nascido, aonde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Aí depois ele continuou: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Só lembrando que Jesus é herdeiro legítimo do trono de Davi. Nos vídeos anteriores, a gente aprendeu aí, no primeiro capítulo de Mateus, sobre a genealogia de Jesus. E Jesus, ele é descendente de Davi. Então, por direito, ele tinha realmente o direito de ser rei. E aí, Herodes, claro que não sabia ainda quem era esse rei dos judeus que eles estavam falando. Herodes não sabia quem era essa criança, mas vamos observar se ele gostou muito do que ele ouviu ou não. Vamos lá, olha o versículo 3, o que diz aí, ó. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Então isso chamou a atenção do rei Herodes, é claro, principalmente quando falou que eles estavam procurando o rei dos judeus, eles estavam querendo ir adorá-lo. Então Herodes ficou o quê? De orelha em pé. Então ele começa a fazer a pergunta, e qual foi a pergunta? Lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Será que qual era a proposta de Herodes? Por que ele estava querendo saber aonde essa criança iria nascer, ou se já tinha nascido ou não? Olha o versículo 5. Vamos continuar aí que nós vamos conseguir entender tudo. Olha o versículo 5. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. Em relação a esse versículo, eu gosto sempre de frisar e sempre de repetir que quando falo nessa parte aqui, porque sim está escrito por meio do profeta, isso significa o Antigo Testamento. E isso sempre me ajudou a dar mais credibilidade em relação ao quê? Em relação ao nascimento de Jesus, em relação a tudo aquilo que aconteceu e está escrito no Novo Testamento sobre o reinado de Jesus, sobre a morte, a ressurreição. Tudo isso estava o quê? Profetizado. Tudo isso está escrito no Antigo Testamento. E mais uma vez, eles mostram o quê? Que até o nascimento de Jesus já tinha sido profetizado e estava no Antigo Testamento. E as profecias do Antigo Testamento, ela foi cada vez mais se cumprindo. Claro que ainda tem algumas coisas para se cumprir, e aquilo também que Jesus revelou aos discípulos. E no versículo 6, vamos encontrar o quê? Olha o que diz aqui. A continuidade em relação ao versículo 5. Porque o versículo 5, como eu acabei de ler, diz: eles responderam em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E agora eles vão, vai estar escrito aí o que eles falaram, o que o profeta falou lá no Antigo Testamento. Foi o que o profeta falou. Aí está dizendo assim no versículo 6: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Então esse versículo é uma citação do Antigo Testamento. Então ele traz à tona essa passagem, porque, como eu falei,
tinha sido profetizado. Olha o versículo 7. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Porque nesse momento, quando Herodes chama, né, e pergunta, provavelmente ele queria saber o tempo que a criança já tinha nascido para ter uma ideia. Claro, ele já ficou preocupado e ele queria ter uma ideia mais ou menos o tempo que a criança tinha nascido. Mas eu te pergunto, será que é para quê que ele queria saber disso? Vamos ver aí nos próximos versículos o porquê ele estava querendo saber disso. Olha o versículo 8. E, enviando-os a Belém, disse-lhe: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. Olha o que ele fala com os magos. E quando o tiverem encontrado, avisa-me, para eu também ir adorá-lo. Foi isso que ele falou para os magos. Olha, que tempo foi que a criança já nasceu? Já tem quanto tempo que essa estrela apareceu? Olha, vão buscar a informação. Por quê? Porque eu quero ir até ele também adorá-lo. Então, o rei Herodes estava falando o quê? Que queria ir até essa criança fazer o quê? Adorá-lo. Será que era adorar mesmo? E aí, o que você acha? Vamos continuar aí no vídeo aí, olha os versículos. Olha o versículo 9. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. Então, no versículo 9 a gente observa que a estrela indicou certinho aonde a criança estava. E o versículo 10 vai dizer: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande, intenso e júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se e adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aqui, provavelmente, nesse momento, quando os magos encontram Jesus, às vezes a gente assiste alguns filmezinhos de desenho, ou que seja, a gente imagina assim, que Jesus nasceu, e no momento que Jesus tinha acabado de nascer, eles chegaram. Mas não. Provavelmente, nesse momento, quando eles encontram Jesus, encontra Maria juntamente com Jesus, provavelmente Jesus já estava ali em média entre 1 a 2 anos. E aí eles vão até Jesus e entregam essas ofertas, que as 3 ofertas são o quê? Ouro, incenso e mirra. E o versículo 12 vai dizer bem assim, ó: e tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltar à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Então, logo depois que os magos encontram com Jesus, entregam ali as ofertas, os magos têm esse recado, essa visão de Deus. Como diz no versículo 12, e tendo sido avisado por Deus em sonho, para não voltar à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Só que antes a gente viu o quê? Que Herodes, qual foi a ordem de Herodes? Vai até lá, encontra a criança e volta e me conta onde está a criança, porque eu quero ir até ele, eu quero adorá-lo. Mas Deus revela em sonho para não voltar pelo mesmo caminho, mas voltar por outro caminho, para que eles não encontrassem com Herodes. Mas assim, será que o porquê que Deus falou isso? Por que Deus revelou isso em sonhos para os magos? Você quer saber? Nós vamos aprender isso, um pouco mais sobre isso, no próximo vídeo. Eu te aguardo no próximo vídeo, tá bom? E só lembrando, se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, entra aqui, se inscreve no canal, ative o sininho como todos, para você receber as notificações dos próximos vídeos e do próximo também, que nós vamos aprender um pouco mais do porquê os magos não voltaram para encontrar Herodes. E se você quer entrar na playlist também do estudo completo aí, né, desse vídeo, dos anteriores e os que vão ser postados, é só entrar aqui e assistir, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.